Olá, estou aqui para comentar, professor Nefran Cardoso, mais uma vez, para comentar mais alguns exercícios do TD8 de estatística, tá? Esse exercício 6, né, ele tem uma característica interessante, é porque na tabela de frequência que ele apresenta, que eu vou colocar rapidinho aqui, tá? Ela tem uma característica, ela tem uma coluna a mais, além da primeira coluna era sempre a variável, aí a segunda coluna seria a frequência absoluta, a terceira coluna a frequência relativa. Então observa que nessa tabela de frequência aí, a gente tem uma coluna a mais que seria a contagem. Mas o que é essa contagem? Realmente é necessário colocar? Gente, na verdade, eu estava analisando a contagem, ela como se fosse um rascunho da coluna da frequência absoluta. Antigamente, até quando eu estava alguns anos atrás ensinando, eu ignorava essa parte aí da contagem, achava desnecessário, mas depois eu me rendi e realmente ela facilita na hora de você fazer essa contagem. Então a história do exercício 6 é uma turma de uma escola, eles vão fazer uma encomenda, eu vou ler rapidinho aqui o enunciado. Então, uma turma de uma escola encomendará camisas a serem usadas durante uma feira de ciências. Cada aluno irá adquirir uma camisa. O líder de turma, ao realizar o levantamento sobre o tamanho das camisas que os alunos iriam adquirir, obteve o seguinte resultado. O seguinte resultado é uma tabelinha que está colocada lá no exercício e que eu já coloquei aqui também na lousa, tá? Complete a tabela de frequências em relação à variável tamanho da camisa. Eu até pedi assim, analise qual é o tipo de variável. Facilmente a gente percebe que o tipo de variável aí não é uma variável quantitativa, porque os valores possíveis não são números, né? E no caso se trata de uma variável qualitativa. Ou seja, a qualidade aí é o tamanho da camisa. Eu acho que eu até já comentei isso com vocês. A qualitativa original, porque existe uma ordem natural. Observa que está meio embaralhado aqui, mas existe uma ordem natural que é exatamente essa que eu coloquei bem aqui na contagem, né? PP, P, M, G, G, G. Essa seria exatamente uma sequência natural, ou seja, do menor para o maior, ou poderia ser ao contrário, né? Do GG para o PP. Então essa contagem eu vou fazer aqui agora, não fiz ainda, tá? E essa contagem aqui eu vou deixar ela aqui depois para fazer para poder completar a tabela de frequência, tá, ok? Vou começar a contagem agora, tá? Então vou começar pelas linhas. Então a primeira que tem aqui é G, então vou marcar aqui, ó, tá? Depois M, aí eu marco um tracinho aqui. Depois GG, marco um tracinho aqui. Marco M, mais um voto aqui, ó. É tipo aquela eleição de líder que é feita, né? Às vezes é feita assim, com esses tracinhos. Então vamos lá, PP, um voto, como se fosse um voto, né? P, mais o primeiro voto agora, né? Aí GG, segundo voto, G é o segundo voto, M, 2 votos, PP, 2 votos, ó, P e P, né? Eu já estou vendo que está em sequência, então já marco 2 tracinhos aqui, ó. G, mais um tracinho. Pronto, eu terminei aqui a contagem, tá? Eu acho que está certo. Então agora eu vou só organizar essa contagem aqui lá na tabela de frequência, tá? Eu vou colocar isso aqui na tabela, acho que nem precisa mais colocar, né? Isso aqui é só o que você coloca lá na parte da contagem e vou organizar isso aqui agora na forma de frequência absoluta, tá? Então eu vou tirar essa tabela aqui e colocar a tabela de frequência. Pronto, tabela de frequência aqui. Agora eu vou pegar logo esses dados que estão aqui,
que é a contagem, vou colocar aqui na coluna da contagem, tá? Como aqui é uma tabela, uma variável qualitativa ordinal, existe uma ordem natural, eu vou colocar essa ordem aqui, tá? Então aqui eu vou definir PP, fica P, M, G, I, GG, tá? Então vai ficar a contagem, eu vou colocar aqui, mas aqui é supondo que você não tenha feito isso separado, então eu coloco aqui, ó, 4, aí já posso colocar bem aqui, ó, aqui no tamanho P, aqui seria 6 mais 4, né? Então seria 10. Pronto, observa que a tabela de frequência eu já coloquei aqui, então. Primeira coluna, a variável, que é o tamanho. Então eu coloquei os valores possíveis. E eu coloquei na ordem natural, que seria do menor para o maior. Mas eu também poderia ter colocado do maior para o menor. Então, PP, P, M, G, GG. Peguei essa contagem que eu fiz, coloquei ela aqui. Na verdade, eu ia fazer ela aqui, mas só porque eu ia precisar daquela tabela, tá? E aqui a frequência absoluta, tá? Então vamos só conferir aqui o total. 4 mais 10, 14. 14 mais 15, 29. 29 mais 7, 36. Mais 4, 40. Pronto. Aqui não precisa preencher com nada, tá? Inclusive eu vou, já que eu já tenho essa informação aqui, eu posso apagar isso aqui. Pronto. Então essa é a tabela de frequência, uma parte dela, né? Então você começa pela contagem, tá? Que é aí quando você vai contando de 1 por 1. Frequência absoluta, que é exatamente, é como se fosse isso aqui passava limpo. Eu vou só tirar isso aqui, porque se eu botar um traço aqui vai parecer que é uma contagem, né? Então pronto. A frequência relativa, ela é calculada como? Ela é a frequência absoluta dividida pelo total, tá? É a comparação da frequência absoluta em relação ao total, tá? Então, esse quadro aqui, em relação a 40, aí lembra daquela ideia. Eu vou fazer só esse aqui do 4. Ó, só esse aqui. Então vai ser frequência relativa, é a frequência absoluta dividido pelo total. Então seria 4 sobre 40. Pronto, você já poderia colocar 4 sobre 40, já é uma frequência relativa. Mas aí se você dividir dá 0,1. E se você multiplicar por 100, aí você vai ter a frequência relativa em porcentagem, e esse resultado vai ser 10%. Então, agora é só repetir o mesmo processo, tá? Aqui não tem aquela facilidade que a gente teve naquela outra tabela, que era 20, você multiplicava por 5 para chegar em 100. Aqui é 40, aqui você ia multiplicar por 2,5, só que aqui a conta não é tão simples, né? Então, eu vou fazer aqui, rapidinho aqui, mas se você não sabe fazer rápido, não tem problema. Segue esse raciocínio aqui, tá? Então, esse 10 aqui, em relação a 40, ele vira 25%. Esse 15 aqui, em relação a 40, agora essa conta aqui me pegou. 15 sobre 40, estão vendo aí? Então, 15 sobre 40, simplificando aqui, eu sei que dá 3 sobre 8, que dá 0,375. Se eu multiplicar por 100, aí o resultado vai ser 37,5%. 7 sobre 40, mais um númerozinho complicado. Aqui eu sei que vai dar 17,5%. E o 4, ainda bem, ó, já tem aqui mais de 10%. Tá?
Aqui, essas porcentagens aqui, o correto é que quando você somar, ela dá 100%. Só que às vezes essa porcentagem aqui, ela dá um número dá um decimal periódico. Aí fica meio complicado na hora de fazer os arredondamentos. Aqui a soma, não vou somar, mas obviamente tem que dar 100%. Tá? Essa então é a tabela de frequência do exercício 6. E essa tabela de frequência aqui, ela é base para o exercício seguinte, que é o exercício 7. Então vai ficar o seguinte, no item a frequência absoluta dos alunos que usam até o tamanho M é quanto? Observa que por ser uma variável qualitativa ordinal, eu posso fazer esse tipo de pergunta. Eu estou falando assim, a frequência absoluta dos alunos que usam até o tamanho M. Se fosse uma variável qualitativa nominal, ou seja, se ela não fosse ordinal, eu não poderia fazer esse tipo de pergunta. Mas quando eu falo até o tamanho M, é porque eu estou falando de uma variável qualitativa ordinal. Então existe, digamos, uma ordem natural. Então até o tamanho M, é de se esperar que seja o quê? PP, P e M. Então eu quero aqui a frequência absoluta. Então a frequência absoluta então vai ser 4 mais 10 mais 15. Então esse resultado vai ser 29. Então a resposta do item A, 29 alunos usam até o tamanho M. Ok? Então, no item B, a frequência relativa de alunos que usam a camisa a partir do tamanho M. A partir do tamanho M, então, é do M para frente. Do M, G, GG. Então, vai ser, como é a frequência relativa? Então, 37,5 com 17,5, 55, mais 10, 65. Então, a resposta do item B, 65%. Item C, a frequência relativa de alunos que vão comprar a camisa de tamanho GG. Frequência relativa de alunos que vão comprar a camisa de tamanho GG. GG aqui na linha, observa. E agora você vai na frequência relativa, que é 10%. E o item D é a frequência absoluta de alunos que não adquirir a partir do tamanho G. A partir do tamanho G, é do G para frente, tá? Então, observa que aqui eu estou usando, novamente, estou falando em a partir de, em até tamanho tal. Isso eu estou falando por quê? Porque eu estou falando de uma variável que ela é qualitativa ordinal. Então, existe, digamos, uma ordem natural. E eu quero a frequência absoluta dos alunos que usam a partir do tamanho G. Então, vai ser 7 mais 4, 11. 7 que usam G, mais 4 que usam GG. 7 mais 4, 11. Então, é a resposta do item B. Ok? Então, é isso. Valeu!